Olá, mentes curiosas! Bem-vindos a esta jornada intelectual. Hoje não vamos falar das batalhas que todos conhecem, as de aço e pólvora. Vamos falar de uma guerra muito mais silenciosa, uma guerra pela alma de um continente, uma guerra de livros e ideias que definiu o futuro de milhões de pessoas. Todos nós aprendemos sobre a chegada dos conquistadores à América. Navios, cruzes e espadas. Mas alguma vez você se perguntou o que realmente se perdeu? Não me refiro apenas a vidas ou a ouro. Refiro-me a universos inteiros de conhecimento, a bibliotecas que arderam e a vozes que foram silenciadas quase por completo. A pergunta que nos guiará hoje é devastadora. Como se narra o fim do seu mundo? Que palavras você usa quando vê seus deuses morrerem e sua cultura desvanecer? Esta é a história daqueles que perderam a guerra, contada por eles mesmos nos fragmentos que sobreviveram ao fogo e ao esquecimento. É a história das vozes vencidas. Antes de começar, queria contar a vocês algo sobre as imagens que veem, pois para dar vida a esta narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial para gerá-las. Então pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que estou contando a vocês. Nem sempre serão uma representação exata ou literal, mas sim um acompanhamento visual para que deem asas à imaginação comigo. Espero de coração que vocês gostem. Para entender a dimensão da tragédia, primeiro devemos apagar a imagem do indígena primitivo. As civilizações mesoamericanas, como os maias e os astecas, não eram apenas grandes arquitetos e astrônomos. Eram sobretudo povos do livro. Tinham um profundo respeito pela palavra escrita e registrada. Seus livros eram chamados de códices. Imagine um acordeão feito de pele de veado ou papel de amate, uma casca de árvore. Neles não escreviam apenas com letras, mas com um complexo sistema de imagens e glifos que são como símbolos carregados de significado. Cada cor, cada figura, cada posição na página contava uma história detalhada. Esses códices não eram simples contos, eram o disco rígido de sua civilização. Continham sua história desde a criação do mundo até as genealogias de seus reis. Também registravam seus conhecimentos científicos, seus calendários de uma precisão assombrosa, seus tratados de medicina e até seus registros de impostos. Perder um códice não era como perder um livro. Era como apagar uma parte da memória coletiva de todo um povo. Era um ato de esquecimento forçado. E foi exatamente isso que aconteceu. Os conquistadores, em seu afã de impor uma nova fé, viram nesses livros uma ameaça direta, uma heresia que deveria ser purgada. Um dos eventos mais tristemente famosos foi o Auto de Fé de Mani, em 1562. Lá, o Frei Diego de Landa ordenou queimar uma quantidade incalculável de códices maias. Ele mesmo escreveu com uma frieza que arrepia que os queimou porque não continham senão superstições e falsidades do demônio. Imaginem o horror. Não é apenas a queima de papel, é a queima da identidade. É dizer a um povo inteiro que tudo o que foram, tudo o que acreditaram e tudo o que souberam não vale nada. É um ato de genocídio cultural, uma tentativa de deixar o espírito de um povo em cinzas. Mas aqui, bem no coração da destruição, algo incrível acontece. A memória humana é resiliente. Quando o papel arde, a história se refugia na mente dos avós, nos cantos dos sacerdotes e nos corações dos sábios que sobreviveram. A memória se recusou a morrer. E então nasce um novo tipo de literatura. Uma literatura clandestina, uma literatura de emergência, é o que os acadêmicos chamam de literatura do trauma. Não é uma escrita para celebrar, mas para recordar. Não é para governar, mas para sobreviver. É uma tentativa desesperada de salvar a alma do naufrágio. Os sábios indígenas que restavam perceberam que deveriam adotar as ferramentas do conquistador para salvar seu próprio legado. Então aprenderam o alfabeto latino. E em segredo começaram a transcrever suas antigas histórias, seus mitos e suas memórias usando as letras de seus opressores. Foi um ato de resistência cultural sem precedentes. O exemplo mais poderoso disso é o Popol Vuh. Muitas vezes é chamado de Bíblia Maia, mas é muito mais do que isso. É o Livro do Conselho, um texto sagrado que narra a criação do mundo e as aventuras dos heróis gêmeos Hunahpu e Xbalanque no submundo de Xibalbá. A versão que conhecemos foi escrita por volta de 1550, depois da conquista. Foi escrita em língua quiché, mas usando o alfabeto latino. O autor é anônimo, provavelmente um nobre maia cristianizado que queria garantir que o conhecimento de seus antepassados não se perdesse para sempre. O Popol Vuh nos conta que os deuses tentaram criar a humanidade várias vezes. Primeiro fizeram homens de barro, mas eles se desfaziam com a chuva. Depois fizeram-nos de madeira, mas não tinham alma nem se lembravam de seus criadores. Eram desajeitados e vazios, uma primeira versão falha da humanidade. Finalmente, na terceira tentativa, os deuses encontraram o material perfeito.
criaram os seres humanos a partir do milho. O milho, que é a base da vida na Mesoamérica, tornou-se também a carne e o sangue das pessoas. Por isso, segundo o Popol Vuh, os humanos são homens e mulheres de milho. Este ato de escrever o Popol Vuh não foi apenas um exercício de memória, foi uma declaração política. Num momento em que lhes diziam que seus deuses eram falsos e suas histórias eram mentiras, um autor anônimo estava esculpindo em um novo formato a verdade mais profunda de seu povo. Ele estava dizendo: existimos. Esta é a nossa história. Esta é a nossa origem. Mas o Popol Vuh não foi o único. No Vale do México, os sábios nahuás, os herdeiros dos astecas, também lutavam para preservar sua memória. Seus cantos e poemas, que antes eram recitados em cerimônias, agora eram transcritos em segredo. Estes textos são conhecidos como os cantares mexicanos. Nestes cantos encontramos alguns dos versos mais tristes e belos da literatura universal. São elegias, lamentos pela cidade perdida de Tenochtitlan. Um poema diz: nos caminhos jazem dardos quebrados, os cabelos estão espalhados. As casas estão destelhadas, os seus muros estão avermelhados. É o testemunho direto do Apocalipse. Outro poema pergunta: aonde vamos? Apenas para nascer viemos. Que para onde não há morte, lá vai eu. Que para onde se vence, lá vai eu? Isto é a filosofia do trauma. É a busca por sentido em meio ao contrassenso absoluto, uma pergunta lançada ao vazio depois que seu universo colapsou por completo. Agora, a história se torna ainda mais complexa e fascinante aqui. Às vezes, os próprios espanhóis se tornaram os arquivistas dos mundos que estavam ajudando a destruir. Nem sempre por bondade, mas por necessidade. Para poder converter os indígenas, primeiro precisavam entendê-los a fundo. O caso mais incrível é o de Frei Bernardino de Sahagún, um missionário franciscano. Passou quase 50 anos de sua vida no México, aprendendo Nahuatl à perfeição e entrevistando os anciãos sábios que ainda se lembravam do mundo anterior à conquista. Foi uma espécie de etnógrafo acidental. Sahagún reuniu seus informantes indígenas, que eram nobres e sacerdotes educados na antiga tradição. Faziam-lhes perguntas sobre seus deuses, seus rituais, sua sociedade. E seus informantes não apenas respondiam, mas também desenhavam, criando ilustrações no velho estilo dos códices. O resultado é uma obra monumental, no Códice Florentino. É uma enciclopédia de 12 volumes sobre a cultura nahuá. O assombroso é que está escrito em 2 colunas, uma em espanhol, com a versão de Sahagún, e a outra ao lado em náhuatl, com o testemunho direto dos informantes indígenas. Ao ler a coluna em náhuatl, ouvimos a voz vencida diretamente. Quando descrevem a chegada dos espanhóis, não falam de deuses. Usam palavras como demônios ou bárbaros. Quando narram a matança do Templo Maior, o texto transmite uma dor e um horror que a versão de Sahagún suaviza. O Códice Florentino é um paradoxo. É uma ferramenta criada para a colonização, para entender o outro, e assim poder dominá-lo melhor. Mas ao mesmo tempo, tornou-se a Arca de Noé da cultura nahuá a cápsula do tempo mais completa que temos de seu mundo. Uma arma de 2 gumes que, sem querer, preservou o que pretendia transformar. Pense um momento. Estes textos nascidos da dor mais profunda são fundamentalmente híbridos. Usam o alfabeto do conquistador para salvar as palavras do conquistado. Às vezes são escritos por mãos indígenas, às vezes por mãos espanholas que transcrevem uma voz indígena. São o primeiro fruto de um encontro violento. Esta mistura forçada, este choque de 2 universos, deu à luz uma nova forma de ver e contar o mundo. Uma sensibilidade onde o mítico e o real não estão separados. Onde os ancestrais caminham junto aos vivos e os presságios são lidos no voo de um pássaro. Uma visão do mundo que havia sido apagada da Europa séculos atrás. Este é o ponto-chave. A ferida da conquista, o trauma da memória quebrada, não desapareceu. Ficou latente no subconsciente cultural da América Latina. Transmitiu-se de geração em geração não apenas nos textos, mas nas histórias orais, nas crenças e nos rituais. Os historiadores da literatura têm estudado como esta visão dos vencidos se tornou o DNA secreto da cultura latino-americana. É uma perspectiva que entende o poder, não do trono do rei, mas da resistência do povo. Uma memória que sabe que a história oficial raramente conta toda a verdade. E aqui é onde a história dá um salto de quase 400 anos e conecta diretamente com o nosso presente. Durante séculos, esta forma de narrar o mundo permaneceu nas margens, vista como folclore ou superstição pela cultura dominante, que tentava imitar a Europa. Mas em meados do século XX, algo mudou. Um grupo de escritores latino-americanos decidiu parar de olhar para a Europa e começar a olhar para dentro, para as raízes profundas e complexas de seu próprio continente. Escritores como Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier e, claro, Gabriel García Márquez.
O que encontraram foi precisamente esta visão de mundo nascida do trauma da conquista. Essa realidade onde o mágico e o cotidiano se entrelaçam sem costuras. Chamaram-no de realismo mágico, ou o real maravilhoso. E não estavam inventando, estavam redescobrindo, estavam bebendo de um poço muito antigo. Quando você lê em 100 Anos de Solidão que um personagem ascende ao céu em corpo e alma enquanto dobra lençóis, ou que uma praga de insônia causa o esquecimento dos nomes das coisas, não é apenas uma fantasia do autor. É o eco direto de uma cosmovisão onde esses eventos são possíveis. É o eco do Popol Vuh. O realismo mágico que assombrou o mundo e deu um prêmio Nobel a Garcia Marques é, em essência, a visão dos vencidos que finalmente encontra uma voz universal. É a prova de que a memória que tentaram queimar no século XVI sobreviveu, transformou-se e finalmente floresceu para que todo o mundo a visse. Assim, a literatura do trauma não foi um fim, mas um começo. Foi o parto doloroso de uma nova identidade. Uma identidade que não é puramente indígena nem puramente europeia, mas algo novo, mestiço e complexo. Uma identidade que aprendeu a viver com seus fantasmas e a contar suas histórias a partir da ferida. Portanto, quando lemos estes testemunhos, não estamos apenas fazendo arqueologia literária. Estamos conectando com a origem de uma forma de sentir e de narrar que continua viva e vibrante na América Latina de hoje. Na sua música, na sua arte e, claro, na sua literatura, a história da conquista da América, vista por esta perspectiva, deixa de ser uma simples crônica de vencedores e vencidos. Converte-se na história de uma memória que se recusou a ser apagada. É um lembrete de que você pode queimar os livros, mas não pode queimar as histórias enquanto houver alguém que as lembre. Da próxima vez que você pensar na conquista, não imagine apenas navios e canhões. Imagine também um sábio anônimo, à luz de uma vela, usando o alfabeto de seus inimigos para salvar a alma de seu povo, letra por letra, em um ato de amor e resistência que ressoa até os nossos dias. É fundamental entender que esta literatura não é uma simples coleção de mitos. Para os povos que a criaram, era sua verdade. Era a explicação do cosmos, o guia de seu comportamento moral e o registro de sua linhagem. Destruí-la era como arrancar o sistema operacional de uma cultura. Pensemos na poesia Nahuatl. Tinha um conceito chamado floricanto. Para eles, a poesia era a única forma de dizer a verdade na Terra, o único caminho para conectar com o divino. Então, quando lemos seus poemas de lamento, não são apenas figuras de retórica. São o fracasso da verdade mais alta que conheciam. O trauma também se manifesta no silêncio no que não se diz. Muitos desses textos têm vazios, saltos lógicos. Os estudiosos acreditam que são uma forma de autocensura. Os escribas indígenas sabiam que se revelassem certos segredos de seus rituais, poderiam ser perseguidos pela Inquisição. Esta literatura também nos mostra um choque de conceitos do tempo. Para os europeus, o tempo era linear, uma flecha que avança. Para muitas culturas mesoamericanas, o tempo era cíclico. Acreditavam em eras que se destruíam e renasciam. Alguns viram a conquista não como um fim absoluto, mas como o fim de um ciclo, por doloroso que fosse. Inclusive, a forma de narrar a história era diferente. Os cronistas espanhóis buscavam uma narrativa única e autoritária. Os relatos indígenas, como os Anais de Tlatelolco, frequentemente apresentam múltiplas versões de um mesmo evento, sem necessariamente dizer qual é a correta. É uma visão mais coletiva e menos dogmática da memória. Isso é crucial. A perda não foi apenas de histórias, mas de formas de entender a realidade. A cultura ocidental tende a separar rigidamente o natural do sobrenatural. No pensamento indígena, esta separação é muito mais fluida. Um morro pode ser uma divindade, um sonho pode ser uma mensagem real. Por isso o realismo mágico não é fantasia. A fantasia cria mundos impossíveis. O realismo mágico descreve um mundo onde o impossível é parte da realidade cotidiana para seus personagens. É uma herança direta dessa cosmovisão que se recusou a aceitar as categorias impostas pelo pensamento europeu. Os testemunhos da conquista também revelam o profundo desconcerto tecnológico e militar. Descrevem os cavalos como veados gigantes e os canhões como trombetas de fogo que lançavam pedras. É a linguagem do assombro tentando processar um horror que não tinha precedentes em sua experiência. Além disso, a doença desempenhou um papel aterrador. A varíola, trazida pelos europeus, dizimou a população que não tinha defesas. Os textos indígenas descrevem a praga com um detalhe arrepiante, como uma força invisível e monstruosa contra a qual seus rituais e medicinas não podiam fazer nada.
A figura do tradutor ou intérprete, como a famosa Malinche, é incrivelmente complexa nestes textos. Para os espanhóis, era uma aliada indispensável. Para muitos textos indígenas, é uma figura ambivalente, às vezes vista como traidora, às vezes como uma mãe forçada de uma nova nação mestiça. O trauma da comunicação quebrada. Pensemos no livro Chilambalam, outro texto maia escrito depois da conquista. Está cheio de profecias e lamentações. Uma de suas frases diz: "O tempo da mentira chegou." Resume perfeitamente o sentimento de um povo que vê como sua concepção do ordem e da verdade é substituída por outra, imposta pela força. A ironia final é que muitos desses textos, criados para preservar a memória indígena, foram descobertos e valorizados por europeus séculos depois. O Popol Vuh, por exemplo, foi transcrito e traduzido pelo Frei Francisco Ximenes no século XVIII e esteve perdido em arquivos até muito depois. Este redescobrimento tardio significou que as próprias comunidades indígenas muitas vezes perderam o acesso ao seu patrimônio escrito. Hoje, há um movimento muito forte de reapropriação com acadêmicos e líderes indígenas que traduzem estes textos de volta para seus idiomas originais e os reintegram à vida de suas comunidades. Então, o que essas vozes vencidas nos ensinam hoje? Elas nos ensinam que a história é um campo de batalha de narrativas e que a versão que se impõe como oficial raramente é a única que existe. Elas nos convidam a buscar sempre a outra coluna, a outra voz, a história que foi silenciada. Elas nos lembram também que a cultura é muito mais resistente do que acreditamos. Pode ser ferida, traumatizada, forçada à clandestinidade, mas sua essência pode sobreviver nas formas mais inesperadas. Como uma semente que espera sob a terra queimada para voltar a brotar. O conceito de trauma aqui é chave. Estudos em psicologia demonstram que o trauma não resolvido se transmite entre gerações. Da mesma forma, o trauma cultural da conquista deixou uma marca indelével na psique coletiva da América Latina, manifestando-se em suas tensões sociais, políticas e artísticas. Por isso, ler o Popol Vuh ou os Cantares Mexicanos não é um ato de nostalgia, é um ato de cura. É reconhecer a ferida original para poder entender o presente. É dar a essas vozes o espaço e a dignidade que lhes foi negado há 500 anos. Da próxima vez que você ouvir falar sobre o descobrimento da América, questione essa palavra. Um descobrimento implica encontrar algo desconhecido ou esquecido. Mas a América não estava vazia nem esquecida. Estava cheia de gente, de cidades e sobretudo de histórias. Não foi um descobrimento, foi um encobrimento de um mundo para construir outro por cima. A linguagem importa. Chamar estas vozes de vencidas é preciso no militar, mas talvez impreciso no cultural. Porque, embora seus exércitos tenham caído e suas cidades tenham sido destruídas, suas palavras, sua cosmovisão e sua memória sobreviveram à catástrofe e, como vimos, acabaram por influenciar o mundo inteiro. Em resumo, a conquista foi uma dupla tragédia. A tragédia visível da violência física e da morte. E a tragédia invisível do epistemicídio, um termo que significa a destruição sistemática do conhecimento de um povo. A queima de códices foi o ato central desta segunda tragédia. No entanto, das cinzas desse conhecimento surgiram estes textos híbridos, estas literaturas do trauma. São a primeira expressão do que hoje chamamos de América Latina. Não são nem completamente indígenas, nem completamente europeias. São algo novo, nascido da dor e da resistência. São o testemunho de uma sobrevivência incrível. A existência destes textos desafia a narrativa simples de uma vitória total e uma derrota absoluta. Mostra que o diálogo, embora assimétrico e violento, existiu. E que a cultura do conquistado se infiltrou na do conquistador, criando um tecido cultural que é único no mundo. No final, estas vozes nos obrigam a ser humildes. Nos lembram que nossa forma de ver o mundo não é a única? Que existiram e existem outras formas de conceber o tempo, a comunidade, a natureza e o sagrado. E que na diversidade dessas visões se encontra uma riqueza inestimável para toda a humanidade. Consideremos que a própria palavra livro é insuficiente. Em Nahuatl, a palavra para estes objetos era Amoxtli. Este termo não implicava apenas o objeto físico, mas também o conhecimento e o poder que continha. Perder o Amoxtli era perder a guia e a legitimidade do poder. A oralidade também desempenhou um papel crucial. Muito antes de serem escritos, estes relatos eram memorizados e transmitidos oralmente através de escolas especiais chamadas Calmecac para os nobres astecas. A escrita era um apoio para a memória, não um substituto. Por isso, os cantos e a poesia eram tão importantes. Esta origem oral explica o estilo repetitivo e rítmico de muitos destes textos. As frases e as estruturas se repetem como em uma canção, o que facilitava sua memorização.
É uma característica que sobreviveu inclusive à transcrição ao alfabeto latino, dando-lhe uma cadência única e poderosa. Pensemos no impacto do papel. O papel europeu era distinto do papel de Amat. A pena de ave era diferente do pincel de pelo de coelho. A simples adoção de novas tecnologias de escrita alterou sutilmente a forma de registrar o pensamento. A forma e o conteúdo estão sempre conectados. As cores também eram uma linguagem. Nos códices pré-hispânicos, o vermelho podia significar sangue ou poder, o amarelo ouro ou sol, o azul água ou divindade. Grande parte desta linguagem de cores se perdeu nas transcrições alfabéticas, que eram principalmente em branco e preto, outra camada de significado apagada. É importante não idealizar o mundo pré-hispânico. Era um mundo com suas próprias guerras, hierarquias e sistemas de opressão. O Império Azteca, por exemplo, dominava outros povos. De fato, os espanhóis aproveitaram estas tensões internas, aliando-se com povos submetidos pelos aztecas para lograr a conquista. No entanto, a violência da conquista europeia foi de uma escala e natureza diferentes. Não buscava apenas submeter para obter tributo, como faziam frequentemente os impérios pré-hispânicos. Buscava uma transformação total e uma assimilação cultural e religiosa, o que a tornou existencialmente muito mais devastadora. E aqui chegamos à reviravolta mais profunda desta história. A sobrevivência destas vozes não apenas influenciou a literatura, mudou a própria definição do que é ser americano. A identidade latino-americana não pode ser entendida sem este substrato indígena, sem esta memória do trauma e da resiliência. Muitas vezes pensa-se que a cultura indígena é algo do passado, algo que se encontra nos museus. Mas estas vozes demonstram que não é assim. É uma corrente viva que continua fluindo por baixo da superfície da modernidade e que emerge constantemente na arte, na política e na espiritualidade. Autores contemporâneos, muitos deles escrevendo em línguas indígenas, estão continuando este legado. Já não desde a clandestinidade ou a emergência, mas com um orgulho e uma vontade de reclamar seu lugar no cânone da literatura universal. A literatura dos vencidos agora fala com uma voz nova e forte. Por isso esta história não é apenas sobre o passado. É sobre o futuro. É sobre como as sociedades lidam com suas histórias de violência e como as vozes marginalizadas encontram a maneira de falar e de reescrever a narrativa. É uma lição de sobrevivência cultural que é relevante para qualquer parte do mundo. O fato de que hoje podemos ler o Popol Vuh na internet ou analisar os cantares mexicanos em uma universidade é o resultado de uma cadeia de sobrevivência quase milagrosa. De escribas anônimos, de frades curiosos, de arquivistas pacientes e de acadêmicos modernos que dedicaram sua vida a escutar estas vozes. Assim, a história que tentaram apagar não foi eliminada de todo. Foi ferida, fragmentada, enterrada. Mas não morreu. Sobreviveu nas fendas, nas margens, esperando o momento de ser redescoberta. E ao fazê-lo, nos oferece uma visão mais completa e honesta do que somos. A conquista da América foi sem dúvida um evento de uma brutalidade imensa. Mas a história da literatura que nasceu dela é uma das provas mais contundentes da indomável capacidade do espírito humano para criar beleza a partir da dor e para encontrar uma voz mesmo em meio ao mais estrondoso silêncio. Esta literatura é um espelho. Ela nos obriga a confrontar as partes mais escuras de nossa história, mas também nos mostra a incrível força da criatividade humana. Ela nos ensina que para construir um futuro justo, primeiro devemos ter a coragem de ouvir as vozes do passado, especialmente aquelas que foram silenciadas. A guerra pela memória nunca termina. Ainda hoje, em toda a América, há lutas pela terra, pelos direitos e pelo reconhecimento das culturas indígenas. A batalha que começou com a queima dos códices continua, embora agora se trave nos tribunais, nas salas de aula e nos meios de comunicação. O legado das vozes vencidas é, portanto, um convite e uma responsabilidade. O convite para explorar uma das literaturas mais profundas e comoventes do mundo. E a responsabilidade de assegurar que essas histórias, que sobreviveram a tanto, nunca mais corram o risco de ser esquecidas. Assim como vimos, a história da conquista não está escrita unicamente com a tinta dos vencedores. Nas sombras, nas margens, num ato de desafio supremo, os vencidos também pegaram a pena e escreveram sua própria versão. Uma história não de ouro, mas de milho. Não de reis distantes, mas de deuses próximos. Criaram uma literatura que não era um troféu de vitória, mas uma âncora para a memória. Um refúgio para a alma de um povo que se enfrentava ao fim de seu mundo. Estes textos são a prova de que, mesmo quando tudo está perdido, as histórias podem nos salvar. E essa memória, esse trauma convertido em arte, não ficou no século XVI. Viajou no tempo, transformou-se e tornou-se a semente da qual brotaria o realismo mágico, uma das correntes literárias mais importantes do século XX.
Uma prova final de que nenhuma voz morre de todo enquanto alguém a escutar. A história que apagaram não desapareceu, apenas estava esperando. Esperando que estivéssemos prontos para ouvi-la e para entender que a verdadeira riqueza das Américas não era o ouro que levaram, mas sim as histórias que ficaram. Da próxima vez que você lê um autor latino-americano, tente ouvir os ecos. O eco do lamento por Tenochtitlan, o eco dos heróis gêmeos descendo a Xibalbá, o eco dos homens e mulheres de milho. A história que tentaram apagar está viva. E agora você também faz parte de sua memória. Espero que esta jornada através das vozes esquecidas da conquista tenha parecido tão fascinante para vocês quanto para mim. É um tema que nos ensina sobre a fragilidade da cultura, mas também sobre seu incrível poder de sobrevivência. A literatura, às vezes, é a arma mais poderosa. Percorremos um longo e por vezes doloroso caminho, desde as cinzas dos códices maias até a magia da literatura contemporânea. Vimos como uma ferida pode se converter em uma fonte de criação e como a memória se recusa a ser enterrada. A história, como veem, sempre tem mais de uma face. Muito obrigado por me acompanharem nesta exploração profunda. O tempo e a curiosidade de vocês são o motor deste canal. Aprender juntos e questionar o que sabemos é o objetivo de cada vídeo que fazemos. Obrigado de verdade por estarem aí. Se você gostou de descobrir esta outra face da história, inscreva-se e ative o sininho para não perder nossas próximas viagens aos segredos da literatura. Seu apoio nos permite continuar criando conteúdo rigoroso e apaixonado como este. E agora adoraria ler vocês nos comentários. Vocês conheciam estes textos? Que outra história apagada ou voz silenciada vocês gostariam que explorássemos no futuro? O debate e a troca de ideias enriquecem toda esta comunidade de mentes curiosas.